Olá! Garantir a acessibilidade em todos os espaços e serviços da comunidade acadêmica é um dos objetivos do projeto de inclusão da Universidade Luterana do Brasil. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ubra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eu começo saudando Gustavo Hassi-Becker, que tem graduação em Relações Públicas e é doutorando em Comunicação Social. É docente da universidade e pesquisa temas como comunicação organizacional e ensino de relações públicas e gestão de eventos e é diretor de extensão da universidade. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu quero apresentar também Laino Alberto Schneider, que tem graduação e doutorado em filosofia, é docente da Ubra e pesquisa temas como o homem, a cultura e projetos de vida e é coordenador do Programa Permanente de Acessibilidade da Ubra. Seja bem-vindo, professor. Muito agradecido. Então, pessoal, para a gente começar essa conversa, professor Gustavo, recentemente a universidade recebeu diversos prêmios e, entre eles, recebeu um prêmio pela sua política de acessibilidade. Conta para nós um pouco o que foi essa premiação. A universidade ela começou as atividades dela relacionadas à acessibilidade em 1995. Olha só. Quando ela recebeu alunos surdos que queriam prestar o vestibular aqui na universidade. E ela então ofereceu intérpretes de Libras para acompanharem esses alunos na prova do vestibular. E depois, eles tendo passado no vestibular, ela implementou na universidade a oferta de intérpretes de Libras na sala de aula. Sim. Com isso, e esse é um dado muito bonito de se relatar, ela passou a ser a primeira universidade do país a oferecer intérpretes de Libras em sala de aula. Olha só. Regularmente. Que coisa legal. E também é muito importante destacar que isso vem muito antes de qualquer legislação, né? Então isso foi um ato efetivamente de valorização das questões de acessibilidade e de exercício da responsabilidade social. Perfeito, né? perfeito. Independentemente de leis que pudessem estar regrando esse assunto, enfim. Sim. A partir dali, paulatinamente, ela vem desenvolvendo atividades na área e ela desenvolveu uma expertise no atendimento aos surdos. Então, isso é um elemento muito bonito de ser relatado, né, e de ser registrado. E de lá, então, vem sendo desenvolvidas atividades e elas vêm se proliferando e se multiplicando em outras áreas, né? Então, o atendimento aos cegos, ledores, enfim, e todo um cuidado também com a questão da acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade atitudinal. O que é acessibilidade atitudinal? É efetivamente tu trabalhares nas pessoas a sensibilidade com a questão e a causa das pessoas com deficiência e da acessibilidade, de modo que elas tenham atitudes acessíveis. Agora, trabalhar as atitudes das pessoas talvez seja um dos maiores desafios. Olha só. Porque nisso entram questões de preconceito, de resistência, enfim, né? São realmente atitudes que tu vais ter que desenvolver nas pessoas e que não necessariamente todas vão adquirir de uma maneira linear. No ano de 2016, a universidade o Conselho Universitário aprovou a Política Institucional de Acessibilidade da Ubra, que foi também um marco muito especial que passou a integrar o Plano de Desenvolvimento Institucional da Ubra, o PDI, que entrou em vigor no ano passado, né, em 2017. E com o ingresso da Política Institucional de Acessibilidade no PDI, nós passamos a desenvolver mais uma ação muito importante, que é a inserção da temática da acessibilidade nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Tu já tens uma preocupação em trabalhar o futuro profissional, colocando nele elementos atitudinais e de sensibilização com a causa da acessibilidade. Muito legal, professor Laino. E isso tem a ver com o programa que o senhor coordena, Programa Permanente de Acessibilidade. Com certeza, né? Porque é uma das grandes questões que dentro da universidade se trabalha como um processo de construção. Né? E quando a gente vê esses processos que a gente já caminhou, que a gente já desenvolveu como instituição, daí a gente começa a se dar conta que quando se fala das questões atitudinais, o quanto que a gente constrói a sensibilização se colocando num processo de empatia no lugar do outro. A acessibilidade não é só na questão de tu teres acesso a um lugar, mas sim teres acesso às pessoas, a informações, às orientações. Quando a gente percebe que isso é a grande questão institucional e um aluno sair com esse recorde, o funcionário sair
com esse recorde, com essa compreensão, quem está junto no dia a dia da gente, isto é uma grande preocupação que a UBRA, como instituição, apresenta e busca desenvolver nas relações sociais. A gente sempre tem a noção de que é um processo que precisa ainda ser construído ao longo da trajetória. Daqui a pouco alguém que saiu daqui como aluno, de repente um aluno surdo, um aluno cego, com síndrome de Down, e conseguiu o eco de ser reconhecido e ter o espaço, a atenção, o retorno, isso cria uma dimensão social humana extraordinária. Perfeito. E é ali que entra a acessibilidade institucional. Porque aí entra o papel da instituição de formação também, de não se preocupar somente com o conteúdo formativo como tal, mas nas relações humanas. E é interessante a gente destacar alguns elementos assim que passam a se tornar rotineiros na universidade, né? Até um certo período, quando tu falavas, por exemplo, em produzir algum material que tivesse janela de libras num vídeo, isso era um fato que precisava ser programado, organizado, que tu precisavas, enfim, ter toda uma estrutura que levasse a isso, né? Hoje isso se tornou uma rotina dentro da universidade. O que se busca também com a questão da acessibilidade é que esses elementos eles entrem na rotina das pessoas, da comunidade acadêmica, que não se tornem mais um elemento a ser planejado para acontecer com de hora marcada, enfim, né? Que isso se torne a rotina da casa. Perfeito. Eu preciso ter janela de libras, eu preciso ter audiodescrição, eu preciso ter legenda, então eu preciso trabalhar elementos acessíveis para que a nossa comunidade tenha efetivamente um trânsito natural e todos tenham acesso a tudo. A gente ficou realmente muito satisfeito como universidade de receber o Prêmio Nacional de Gestão Educacional, né? Na categoria de responsabilidade social. É evidente que nós temos muito para construir. Perfeito. Até porque a gente vive dentro de um contexto brasileiro onde nós percebemos que existe muito estranhamento ainda, aquelas pessoas que nós consideramos que são diferentes. Mas nesse aspecto também a universidade pode dar uma contribuição, está dando pelo prêmio, né? Uma contribuição importante. Até quando a gente pensa sempre, tem muitas coisas que a gente às vezes não percebe dentro do dia a dia, da rotina da gente, por várias razões. E a acessibilidade é um pouco desse processo, quer dizer, aquele processo quase anônimo, quase invisível, mas que vai deixando a marca e o recorte na formação, no coração das pessoas, no sentido de compreender que a relação humana ela é muito mais complexa do que simplesmente uma rampa. Então, professor Laíno e Gustavo, nós temos pelo menos duas dimensões aí. Em primeiro lugar, as pessoas com deficiência terem acesso à sua formação, e significa também a sua emancipação como seres humanos. E do outro lado, aquilo que você comentou, de nós como sociedade aprendermos, abrir a nossa mente para perceber que todos nós somos diferentes, mas não somos iguais. É verdade. E nesse sentido, a universidade tem feito alguns avanços bem interessantes. Ela tem organizado eventos relacionados a isso, e a UBRA, engajada nesse processo, ela criou num calendário que já é bastante amplo a sua semana UBRA da pessoa com deficiência, que acontece sempre no segundo semestre, né? E esse ano é a 5ª edição. Olha só. E também no primeiro semestre, para que esse assunto continue na pauta, ela tem a semana de acessibilidade. Com isso, ela procura trabalhar com o aluno, com o professor, com os colaboradores da universidade, temáticas que sensibilizem e levem justamente a essa aceitação e inclusão das pessoas. Então, esse é talvez um grande elemento que dá visibilidade para esse trabalho também. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e já voltamos. O Ciência em Foco de hoje vai tratar do tema empregabilidade de pessoas com deficiência. A partir da Declaração do Homem de 1948, a pessoa com deficiência passou a ter alguns direitos, né, garantidos, o direito à educação, à saúde. E os pais dessas pessoas começaram a fazer movimentos. E nesse momento, então, as pessoas com deficiência começaram a sair às ruas, sair aos movimentos junto com seus pais, com seus familiares, em busca de garantias. E
O grande marco foi a Constituição de 88, onde ela trouxe significativamente garantias às pessoas com deficiência, né? E principalmente a garantia ao trabalho, garante 5% dos cargos públicos às pessoas com deficiência. Em 1990, a Lei 8.213/90 trouxe a lei de cotas para as empresas privadas. Isso trouxe às pessoas com deficiência um grande momento na sua história, novo na sua história, né? Começaram a ingressar à universidade, começaram a construir suas famílias, a sua história. Programa de acessibilidade da UBRA é o tema do UBRA Conhecimento dessa semana. E temos como convidados professor Gustavo Hasebecker e professor Laino Alberto Schneider. Eu quero tocar nesse segundo bloco num assunto um pouquinho mais amplo. Vamos sair da universidade. Como é que vocês que trabalham com o tema acessibilidade conseguem perceber a ideia da inclusão no contexto brasileiro? É, no mínimo, preocupante. Porque se a gente vai olhar nos nossos municípios, no nosso bairro, na nossa rua, a gente já começa a perceber o quanto que a acessibilidade não está próxima da gente, dentro do dia a dia. Até daqui a pouco nas próprias casas da gente. Se a gente pensa na maçaneta da porta, por exemplo, a gente se questiona, ela tem alavanca ou ela é aquela maçaneta redonda? Se ela é redonda, ela não é acessível. Se eu tenho um problema no braço, estou com o braço engessado, por exemplo, eu tenho dificuldade, preciso de alguém para abrir a porta de casa. Então, isso ainda não está dentro do processo, dentro de uma cultura de acessibilidade. Um outro local que a gente percebe quando a gente vai para um hospital. O que deveríamos? Nós chegamos lá com dificuldades, de repente, num carro familiar da gente. Aí tu chega lá no hospital, dificilmente a gente encontra um táxi acessível. Pois é. E aí tu começa a pensar assim, putz, mas como é que não tem política pública que garanta que as pessoas, que ao menos nesses espaços públicos como hospital, que a pessoa chega de repente para fazer uma cirurgia, ou seja, chega em estado bastante precário, para que ela tenha ali uma condição mais digna de sair, né, de um processo cirúrgico ou de um mal-estar tremendo ou de algum acidente, etc., e consiga chegar numa estrutura muito mais acessível. Então, a acessibilidade, ela está presente, imagina, tu vai num fórum e o fórum não é acessível. E daqui a pouco alguém com uma certa idade tem dificuldade de chegar lá, não sei, no 14º ou 15º andar. Quer dizer, e daí quando nós não temos esse tipo de estrutura social ainda pensada, nós temos municípios que em grande parte nem tem quase calçada. Aí tu imagina um cadeirante, como é que ele vai acessar, quer dizer, e isso demonstra o que nós ainda não temos dentro da estrutura nossa, a acessibilidade como um ponto da sociedade, da questão social e coletiva. Não faz parte do nosso conceito de ser humano. O que muitas vezes você comentou, e isso são coisas que a gente vê sem exagero, cadeirante, por exemplo, disputando um espacinho na rua com carros, porque a calçada não apresenta as mínimas condições, que são coisas assim exatamente assustadoras. E nós, como país, também demoramos bastante para acordar, parece assim. A gente ainda acha, talvez, que as pessoas com deficiência são menos capazes, mas a própria UBRA já formou inúmeras pessoas profissionais. Inclusive, a gente tem um egresso que recentemente defendeu a tese de doutorado dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esse é o elemento que a gente tem que considerar, que ele não tem limitação, né? A limitação, ela às vezes é imposta pela própria pessoa, às vezes assim, né? Ou por alguns, pela sociedade, enfim, mas na verdade há um caminho a ser percorrido, né, e uma possibilidade ilimitada para que as pessoas efetivamente alcancem os seus objetivos. Porque a gente tem casos maravilhosos de alunos nossos e de egressos nossos, né, quem já se formou e está aí no mercado de trabalho, atuando, produzindo, modificando a sociedade, inclusive, né, por conta de uma formação que foi possibilitada, que essa pessoa construiu e que efetivamente
Tá aí, né? Esse preconceito também tem que ser desfeito, né? E quando o professor Laino falava, né, de que a sociedade, ela às vezes não percebe isso no entorno dela, ela não tem a noção de que isso pode acontecer com ela, né? De que ela pode passar por isso. Que hoje ela não tem deficiência, mas a qualquer momento ela pode ser acometida de uma necessidade extra, né? Sim. De uma condição temporária ou permanente. Ou permanente, e que ela vai então passar a enxergar aquela situação com outros olhos, né? E sempre que a gente olha na questão, olhando um pouquinho pelo horizonte da nossa estrutura familiar, social, que é o primeiro grande processo social que nós construímos como sociedade, como cultura, se a gente pensar um pouco nas faixas etárias, daqui a pouco lá adiante temos alguém na família com Parkinson, ou com Alzheimer, por exemplo. E sempre eu comento isso, quer dizer, a complexidade que é a pessoa daqui a pouco não ter nem noção do seu nome. Perfeito. E daí da importância daí que tem as relações humanas que foram construídas. Por quê? Porque aquela pessoa ou aquele familiar que quando educou os filhos, ele deixou a sua semente. Depois, lá adiante, quando essa pessoa, de repente, nessa condição, né, de um Parkinson, de Alzheimer, ou de uma situação, né, que venha necessitar de um atendimento, né, da família ou de alguém próximo à estrutura social dele, se ele conseguiu construir essa cultura, esse elemento, naquele momento vai ter alguém que vai cuidá-lo. Por isso que os gregos diziam que a grande questão do ser humano é sermos cuidados e termos a grandeza e a acessibilidade é isso, de nós nos cuidarmos, de um cuidar do outro, dentro do processo de responsabilidade, né, de tentar auxiliar naquilo que é possível. Porque todos nós precisamos, né, de auxílios, de ajudas, de orientações, e é ali que nós nos tornamos melhores. Eu sempre fico brincando, às vezes, no nosso grupo lá, de que Guimarães Rosa diz que é junto no que é bom que a gente fica melhor. E se a gente percebe, por exemplo, né, dentro da universidade, que há essa discussão, esse espaço, essa preocupação, é ali que a gente aprende a se dar conta, de repente, olhar para horizontes que num outro momento a gente nem olhava. Né? E aí fazer esse olhar e esse recorte, ter esta dimensão e essa compreensão, faz com que a gente também se descubra, né? E se faz aquilo que Charles Chaplin dizia, que nós, sobretudo, temos que esquecer que nós não somos máquinas. E, por vezes, nós quase agimos como se fôssemos perfeitos. E são as nossas limitações que nos tornam humanos. E a gente compreender exatamente esse alcance, isso é acessibilidade. Sim. E às vezes se percebe, tem casos, enfim, conhecidos, né, de crianças que estudam em escolas que fazem o trabalho de inclusão de alunos com deficiência, né, em salas regulares. E o que ocorre? Num primeiro momento, por até um certo período, há um certo estranhamento, às vezes, né, das crianças com aquele colega. E a partir de um determinado momento, ele está de tal forma absorvido que aquilo já não é mais um assunto. Né? E com o passar do tempo, é uma prática natural, é uma rotina, e se hoje eu tenho um colega, ou amanhã eu tenho um outro colega, e que talvez tenha uma outra deficiência, isso já não é mais um assunto para ser abordado, tratado em casa com os pais e tal. É uma rotina, é um momento que vai se estabelecendo como natural. Né? Claro que cheio de desafios, evidente, Com certeza. mas que a própria criança vai absorvendo isso de uma maneira natural, que no futuro vai ter a sensibilidade e a empatia, como diz o professor Laino, de trabalhar esse assunto, de encarar aquela realidade. Né? Sim. Mas a nossa dificuldade, a filosofia fala, a comunicação também, de uma razão instrumental que nos guia, que sempre precisa ter um retorno. Quer dizer, e preferencialmente econômico, e com isso nós vamos perdendo a solidariedade, conhecer o outro, a gente acaba ficando extremamente inseguro e não quer se abrir para o desconhecido, porque o desconhecido pode mostrar para nós aquilo que nós já sabemos, ou seja, que nós não sabemos tanto quanto nós imaginamos. Então, eu acho bacana essa ideia que vocês comentam da acessibilidade, é muito mais do que simplesmente proporcionar condições, mas é que a sociedade possa aprender como um todo e sair melhor do que ela está. E talvez esse seja um dos momentos mais ricos que a UBRA está vivendo, nesse sentido, né? Quando ela insere nos projetos pedagógicos dos seus cursos
a temática acessibilidade para que ela seja tratada de um modo transversal, quer dizer, não vai ser necessariamente na disciplina X ou Y, mas vai ser no contexto da formação daquele futuro profissional, este tema estará presente, seja em conteúdos, eventualmente, seja em ações estratégicas, seja num evento que ele vai participar, seja num projeto de pesquisa, e daí talvez aqui valha uma abertura aqui, nós temos muito trabalho desenvolvido na área da pesquisa na universidade, acho que é importante destacar produção de trabalhos de conclusão de curso de alunos que abordam temáticas na área, trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado. Então, esse é um tema pulsante na universidade, seja no espaço acadêmico, né, na pesquisa, seja na área de extensão universitária, onde a gente tem projetos comunitários que atendem a comunidade, que traz aqui seus filhos para, por exemplo, filhos autistas, né, que tem todo um trabalho de estimulação. Como eu já disse, a questão da sala de aula, N situações em que a gente vai ampliando, né, amplificando a abordagem da temática para que ela se torne efetivamente rotina, né, e não seja mais um elemento estranho no processo. Exatamente. Né? E nesse aspecto também, o tema acessibilidade, ele dialoga bem com a missão da universidade, né? Ser comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. E a questão da acessibilidade é uma necessidade, uma demanda diária de inovação, né, de reinvenção, de espaço, seja de espaço e seja de próprios conceitos, né, de conceitos que a gente faz, né, da gente, né, porque a gente também, com o passar do tempo, tu vai percebendo que tu não tem mais a mesma mobilidade que talvez tu tinha quando era mais jovem. Então, a gente descobrindo isso e aprendendo com esses processos, a gente se dá conta o quanto que é importante essas questões, né, de aprendizagem, dentro da questão da inovação, na questão educacional, por exemplo. Um profissional que sai formado aqui para a universidade como professor, como educador, com esse recorte da minúcia de daqui a pouco olhar para um aluno que tem déficit de atenção, ou que é hiperativo, ou alguém que tem alguma outra questão, daqui a pouco, como até na área da depressão, e alguém poder dar um serviço de apoio, de orientação, de percepção, porque nós somos muito daquilo que o mundo que eu enxergo, aquele mundo de conceito que eu formo. O Wittgenstein já dizia isso, quer dizer, eu consigo ver o mundo a partir da minha linguagem. Quer dizer, e se eu consigo a partir disso ter essa compreensão, que eu sou realmente alguém que vivo dentro de um processo, onde é que todos nós estamos aprendendo, e aí vem aquela questão, eu sempre digo em sala de aula também, de que nós todos somos pessoas que vendemos carros usados. E sempre o carro usado, quando a gente vende o nosso usado, ele sempre é melhor que o do outro. E quando a gente compra o do outro, mesmo que seja melhor que o da gente, a gente sempre acha um defeito a mais, que de repente o outro talvez não superdimensiona. E a acessibilidade é um pouco isso. A gente pensa que é muito mais dentro das questões sociais, por exemplo, daqui a pouco do que o outro. Mas dentro das relações humanas, sociais, nós todos precisamos aprender um com o outro. Isso que é o bacana, né? E é aí que nós nos tornamos responsáveis e, ao mesmo tempo, aprendemos com os outros. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. Programa de acessibilidade da ULBRA é o tema do ULBRA Conhecimento dessa semana.
E nós vamos agora para as considerações finais dos nossos convidados. Professor Gustavo, qual é o seu recado final? Eu acho que é importante a gente pensar nessa temática da acessibilidade como eu disse antes, um elemento que não finaliza, né? Esse é um processo dinâmico que não se encerra, Sim, né? sim. E para a universidade é um grande desafio sempre se reinventar nesse sentido, né? E uma questão que é muito importante também para a universidade, para que todos esses seus projetos aconteçam, é que ela capacite as suas equipes. Né? Porque, do contrário, ela pode estar fazendo algo que não tenha um suporte, até mesmo do seu pessoal. Né? Sim, então, sim. Um exemplo que a universidade, ela periodicamente trabalha com a capacitação dos seus colaboradores. Né? Um dos exemplos, né? Além de cursos de Libras, de audiodescrição, enfim, que Sim. também são abertos à comunidade, né? Sim. E que são disponíveis para qualquer interessado, ela tem um curso que se chama Abordagem com Cidadania às Pessoas com Deficiência. Olha só. Ele é um curso efetivamente básico, que vai te dar uma Sim. noção básica de abordar as pessoas, de como abordar, Perfeito. um conhecimento mínimo das deficiências, Sim. enfim, para que tu tenhas aquela sensibilidade, desenvolvas aquela empatia, né, nesse trato. E esse é um elemento que agora, novamente, a gente tem uma próxima turma acontecendo daqui a poucos dias, né? Quer dizer, agora em 2018-2. E isto, né? já vamos ter mais uma turma, e depois outra e outra, enfim, de colaboradores da universidade sendo qualificados nesse sentido, para que eles possam atender melhor na central de atendimento, desenvolver os melhores programas de TI com acessibilidade digital, enfim, em todas as áreas. Né? Então, esse é um processo paulatino e de grande valor, de muita importância, que a universidade precisa qualificar o seu pessoal. Que bacana, que legal. Professor Laíno, o seu recado final? O meu recado final é fazer o convite para que cada um que tiver a possibilidade e acesso dentro da universidade, poder estar próximo, né, do PPA, esteja conosco, porque vai ter coisas muito importantes para serem construídas junto com o nosso PPA, que é o Programa Permanente de Acessibilidade, no qual nós queremos também aprender com que cada um tem a construir junto conosco. E aí vem aquele famoso lema, nada sobre nós sem nós. Que a gente aprenda a se tornar, nas relações humanas, muito mais respeitoso e muito mais responsável um com o outro. Então, a sua contribuição será bem-vinda, assim como gostaríamos sempre de poder estar à disposição para construir e somar nesse processo. E agradeço também a oportunidade do convite e me senti muito contente e satisfeito em poder ter participado desse programa. Uma oportunidade valiosa. Contentes somos nós e agradecemos muito por essa conversa, professor Gustavo, professor Laíno. Muito obrigado por essa aula, por esse aprendizado. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Umbra Conhecimento. Até lá!